Olá, está começando mais um podcast de Natação Master da ABMN, Associação Brasileira de Natação Master. E hoje nós temos um convidado muito especial, o nome dele é Renato Cordani. Ele está na diretoria da Associação Brasileira de Desportos Aquáticos, é o vice-diretor. Olá, Cordani, como é que vai? Boa tarde a todos. Eu sou vice-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e ex-nadador de competitivo de piscina, né, de maratona e atualmente nadador master. Então a gente tem todas essas atividades aí. Beleza, e geofísico também é outra história, né? Todo mundo tem que ganhar a sua vida também, né? Se eu ganhar pouco. Isso, minha profissão, assim, profissional ganha-pão, né? É geofísica. Eu estudei na USP, fiz mestrado, doutorado, mas sempre trabalhando para iniciativa privada e continuo até hoje. A empresa tem uma empresa disso, a empresa está aberta e continua sendo o meu ganha-pão, já que o trabalho na CBDA é voluntário. Perfeito, muito legal. Olha só, vamos começar falando do livro 80 anos de natação no Brasil. Como é que eu... Põe aí para a gente ouvir. 80 anos de história da natação brasileira. Quem é nerd de natação, tipo eu e tipo muitos dos que nos escutam, já deve ter até visto alguma outra entrevista tua, um podcast, sei lá, com o Ciel de... Eu assisti um outro, não lembro nem com quem é. Foi no podcast que eu escutei também. Então, a gente pode tentar trazer alguma coisa sobre o livro, tentando buscar até as coisas que tu não falaste nos outros, já que é tanta coisa, sempre tem alguma coisinha a mais. E eu queria, uma coisa que eu não via nos outros aí, fuçando pela internet, eu percebi, é que ele começou como a ideia de financiamento coletivo que você conseguiu, e aí, então, lançou, foi assim, é? Isso, o livro, né? Ele é um livro, vocês veem que é um livro grande, né? Ele não é do tamanho normal de livro, né? Seria um livro... Aqui você vê que ele é muito maior do que um livro normal, né? E o que acontece? Ele é caro, né? E as fotos do livro são caras. Então por exemplo, não sei se vocês estão vendo aí foto do Ricardo Prado, né? Esse é o capítulo do Ricardo Prado, depois o capítulo do Gustavo Borges, e fotos, e Xuxa, e assim por diante, os revezamentos, né? E essas fotos, para ficarem nessa qualidade e publicadas, né, o editor tem que ir atrás do fotógrafo, pagar pela foto e pagar pela publicação da foto, né? Então era um livro que assim não seria trivial, não é um livro barato que você pode lançar assim e fazer 100 unidades, né? É um livro caro, tanto na compra da foto quanto na publicação, né? Uma publicação... uma foto dessa, né, é muito mais caro do que um texto simples, né? Então o editor falou, olha, a gente precisa financiar esse livro e então lançamos aí no Catarse, né? E a campanha foi feita, tinha lá um valor, né, que tinha que ser atingido. E aí a gente fez uma campanha grande, né? Então, na verdade, o livro, quando ele saiu, ele já estava vendido aí 1.100 unidades, né? Então ele já se pagou nessa primeira edição, exatamente. Então esse foi uma exigência do editor, e como eu sou escritor, né, desse livro, mas eu não fiz a edição é do editor, a editora Reler, né, o Sandro Retondário, que é o editor, e ele fez essa edição muito caprichada, muito boa. Olha, olhando daqui, inclusive, ela tem um pouco de jeitão de revista, pelo tamanho da página e a diagramação e as fotos abertas, né? Exatamente, ele fica com essa cara de revista, ela é muito mais grossa que uma revista, né? Uhum. Mas ela tem realmente esse formato, quer dizer, ele é fácil de ler, o texto ele é gostoso de ler, e você está lendo lá sobre o Gustavo Borges, e fala sobre a prova dele com o Popov, e na página ao lado tem a foto dele com o Popov, né? Então fica uma forma agradável de ler. Beleza. Uma coisa que eu achei muito interessante do livro é como é que fechou 80 anos, né? Porque pensa assim, 80 anos da natação brasileira. Quer dizer que antes disso o brasileiro morria afogado quando jogava na água? Não, claro que não é isso. Quer dizer que é desde Maria Lenk a Bruno Fratos. A Bruno Fratos, 2019, né? São 80 isso. anos de um recorte bem específico, intencional, né? Como é que foi exatamente esse recorte?
Eu procurei contar a história. Claro, você pode contar a história de muitas maneiras. Pode contar a história como você mencionou, que é a primeira pessoa que nadou, como é que foi a primeira pessoa que atravessou uma determinada coisa, né? E a minha pegada, como eu sou da natação competitiva, foi assim os resultados competitivos relevantes da natação, né? E aí eu criei esses critérios que eram recorde mundial, que foi o caso da Maria Lenk em 39, medalha olímpica, né, que a primeira foi do Tetsu em 52, e também medalha de mundial de longa em prova olímpica, né, que a primeira foi do Rômulo em 78, e a última foi, até hoje, até agora, foi o do Bruno Fratos em 2019, formando 80 anos. Então, 80 anos das conquistas dentro desses critérios, ou seja, desde 1939 até 2019, Maria Lenk a Bruno Fratos. E aí tem aqui no livro, né, a tabela, né, que conta um por um, né, onde foi a data dessa conquista, qual foi o tempo que a pessoa obteve, o que foi, né, e são 39 conquistas, né, dentro desses critérios, aí um por um, e aí depois no livro a gente vai desenvolver e contar essas histórias, como é que elas ocorreram, por exemplo, o recorde mundial do Fiolo. Todo mundo sabe que ele bateu lá o recorde, mas eu conto exatamente como foi, por que ele tentou esse recorde, ele estava próximo, o que aconteceu depois desse recorde, no dia do recorde, quem foram os cronometristas aqui, no caso, até o próprio Rubem Dinara, o Maurício Becken, né, esses nomes que a gente ouve, eram os cronometristas do Fiolo, do Manuel dos Santos, e enfim, essas histórias que muita gente já sabe essas histórias, algumas histórias, mas eu achei que era muito importante reunir num livro, né? Um livro que você possa ter referenciado, né? Quase como um relicário das maiores conquistas, né? Então, por exemplo, o Fiolo. O Fiolo é um nadador que bateu o recorde mundial de 100 peito, né? Você imagina, hoje é o Adam Pitt, né? Na época era o Fiolo, era o nosso recordista mundial. E ele, Fiolo, um dia, ele, não sei, ele mora na Austrália, mas um dia ele vai ver esse livro, ele vai comprar esse livro, ele vai ver lá o nome dele, junto com o Ricardo Prado, junto com o Gustavo Borges, junto com o César Cielo, né? E ele merece estar aqui, e ele está, né? Então, na verdade, acho que a principal razão de ser do livro, né? Porque você sabe, hoje, Felipe, tudo está na internet, né? Se você for procurar a história do cara, você vai achar. Se for procurar a história do outro, você vai achar. Mas eu queria fazer uma espécie de um compilado geral, né, que colocasse todas essas conquistas ao mesmo tempo. Beleza, e eu acredito que com esse nível de detalhe nem na internet dá para achar, porque são histórias pessoais, coisas que tu viveste, e é uma compilação organizada que tu não tem na internet também, né? E algumas histórias que eu, como você disse, eu vivi, né? Eu sou aí do Ricardo Prado, um pouquinho mais novo que o Ricardo, um pouquinho mais velho que o Gustavo Borges, mas eu vivi essa turma aí, né? O Xuxa nadou comigo, até o pessoal de 2000 ali. Então, algumas histórias eu vivi, eu conto de uma forma diferente, como você disse, não está publicado na internet, mas algumas, como o da Maria Lenk, claro, é evidente que eu não vivi, mas eu fui buscar em jornais da época, eu fui conversar com pessoas da época, né, o próprio Manuel dos Santos que eu conversei, e do Tetsu eu peguei muita coisa de jornal impresso, né, ali da Folha, do Estado, e no jornal impresso ficou para sempre, ficou lá para trás, não está publicado na internet, né? Você pode até achar esse jornal via internet, mas não existe essa história não está contada dessa forma que eu contei. Perfeito. Todo mundo te pede, logicamente, numa entrevista como essa, para te contar uma história, resumidamente, né? Tu consegue trazer uma delas que ainda não tenha contado numa entrevista como essa e que vá dar vontade para a pessoa querer ler toda? Consigo. Antes, eu vou contar até duas. Uma que é o que tem mais a ver aqui com a turma do Master, que eu estava lá em Ribeirão Preto, aquela competição de Master, lá na piscina curta lá da Récara, né, que às vezes era em junho, às vezes era em setembro. Acho que era em setembro, sei lá, 2015, 2016. E a gente estava lá, nossa equipe chama PEBA, né, estava lá com a camisa amarela, nossos revezamentos e tal, quase todo mundo da mesma idade, né? E lá competindo, normal, né? Competição de Master, né? Mais descontraído, almoça, né? Tudo. Bom, a gente estava lá e o Mattioli, né? Tava destruindo, né? O Marcos Mattioli, lá nadador do Minas.
e ganhava 200 borboleta, e ganhou 200 medley, e ganhou 400 livre, e ganhou 100 livre, e bateu recorde mundial, tentou recorde mundial, enfim, fez o carnaval lá. E ele é um pouco mais velho que a gente. A minha turma está na faixa dos 50 a mais agora, e o Mattioli acho que está na faixa dos 60 a mais, uns 10 anos de diferença. E aí chegou um amigo meu, do meu time, e falou, cara, esse Mattioli é muito bom. Ele era bom na época, né? E aí eu falei, cara, o Mattioli é medalhista olímpico. E quando você fala que a pessoa é medalhista olímpica, não precisa explicar mais nada, né? Você não precisa dizer. A questão da medalha olímpica, ela é absolutamente, vamos dizer, você não precisa explicar, ela é inexplicável. Você fala medalha olímpica, todo mundo já sabe o nível que o cara atingiu. O cara atingiu um nível de medalha olímpica, né? Que aqui no Brasil são 14 apenas os medalhistas. E aí, então, esse é o catch do livro, né? Para dizer que determinadas conquistas, elas são mais importantes que as outras, né? Você tem muito tipo de conquista que você pode ter na natação, você pode ganhar a Copa do Mundo, ISL, né? Mundial de curta, tem muitas coisas que você pode fazer na natação, mas o principal, aquilo que vale mais, aquilo que fica mais indelével na mente e na história, são as medalhas olímpicas. Então, esse é um fiozinho, né, só para contar essa história do Mattioli. Em termos de contar da história que eu ainda não contei, eu acho que seria interessante contar do César Cielo, né? Porque o César, quando ele ganhou os 50 livre, né? Hoje todo mundo sabe, o César ganhou os 50 livre em Pequim. Só que quando ele ganhou 50 livre, ele subiu lá na raia 4, né? Ele cuspiu, todo mundo viu, bateu, estava tudo vermelho, né? E tal. E quase na raia 4 da final olímpica, todo mundo achava favorito, né? Naquele momento. E ele era mesmo favorito, tanto que ele nadou na raia 4, ganhou. Agora, 3, 4 dias antes, tinha tido o revezamento. Foi a primeira prova da Olimpíada de Pequim. E o revezamento, o Brasil nadou de manhã, o César abriu com 47 alto, 47,80 não sei quanto. Abriu e o Brasil foi desclassificado. Acho que o terceiro ou quarto lá queimou, né? Foi desclassificado. E o César foi assistir depois a final. O Brasil foi assistir a final. Foi uma final eletrizante. Foi aquela final que o Lisa que passou o Alain Bernard no final, né? Então, aquela final espetacular, todo mundo de roupa, naquelas roupas imensas. E se você for olhar o César, né? Imagina o César, ele olhou o tempo que ele fez de manhã abrindo, 47 não sei o quê. 6 pessoas, 6 nadadores nadaram melhor do que ele abrindo o revezamento da final. Sem contar o Lisa, que fez 46,06, acho, né? O próprio Alain Bernard, que não abriu, estava fechando. Na abertura de revezamento, o australiano bateu o recorde mundial, que depois o Alain Bernard bateria. O Peter Rodenban tinha feito 46 e não sei quanto também, nadando pelo revezamento da Holanda, que não pegou final, acho que foi desclassificado também. O César olhou e falou, cara, eu era bom, eu vim aqui para a Olimpíada para pegar a medalha, mas eu não sou mais bom. Eu vou ficar top 10 aqui e olhe lá. O colega dele, o Fred, 46 também. O outro cara, então. E aí, então o César falou, cara, ferrou, né? Ferrou. Eu vim aqui para ganhar medalha e não vou ganhar, cara. Isso na cabeça dele. Aí nadou a eliminatória de 100 livre, ficou lá em, sei lá, 10º, não sei quanto, e foi para a semifinal de 100 livre. Na primeira série, ele ficou em 5º, né? Semifinal são 2 séries. Tipicamente são 4 e 4 que classificam. Ele ficou em 5º na primeira, ou seja, ele só podia perder de 3 na segunda série. Ficou ali olhando, mas, putz, acho que já era, né? E o italiano, Luca Dotto, que acho que tinha sido campeão mundial, tinha sido não sei o quê, perdeu dele por 3 centésimos. Aí ele entrou na final, raia 8. Não, mas entrou, cara, que sorte que eu entrei na final, mas esses caras estão muito melhor que eu, eles estão voando mais que eu. No dia de manhã, na hora de pegar porque a final foi de manhã, aí ele entrou no ônibus, o técnico dele, Brett Rock, falou, ô César, você tá com o seu agasalho aí? Se você pegar a medalha, precisa botar o agasalho. Não, nem peguei agasalho. Vai lá pegar. Ele foi lá, pegou o agasalho, só porque o técnico mandou. Nadou aquela prova de 100 livre que todo mundo viu. Ficou em terceiro.
se sentiu muito melhor, já se sentiu mais leve, melhor, fez o melhor tempo da vida dele, né? Recorde sul-americano na época. E saiu ali na entrevista, molhado na prova, aí veio o microfone na boca dele. E aí ele falou, agora eu vou ganhar esses 50. A partir daí, ele passou de ferrou para agora eu ganho. Então ele já ganhou uma medalha. Então aquela medalha do 100 livre foi tão significativa para ele que ele virou favorito, e tão favorito que realmente ganhou. E ele falou, agora eu vou ganhar esses 50. Isso ele falou de manhã, porque a final do 100 livre tinha sido de manhã. E a eliminatória dos 50 livre começava naquele mesmo dia à noite. E ele já nadou a eliminatória bem mais leve, já nadou super bem, e aí a partir daí foi ladeira abaixo, e aí veio o ouro olímpico. Então, isso aí está no capítulo do Cielo, né? A gente tem um capítulo para cada uma dessas conquistas, então tem um capítulo do Cielo que eu conto essa história aí. Isso é muito legal. Inclusive, coincidência, rapaz, saiu essa semana o podcast com o Cielo na Swim Swan, que é aquela revista que tem um podcast bacana, né? E ele tudo em deve inglês. ter inglês. Quem entende inglês, pega tudo bacana. E ele conta essa história, inclusive, também. Rapaz, o Cielo é só história espetacular. Eu sou fã. Eu estou aqui longe, no norte, mais fã que todo mundo. Lembrando que o Cielo não parou de nadar ainda, né? Eu até coloco no livro. O Cielo, muitos pararam, todos pararam, né? Mas o Cielo não. O Cielo e a Ana Marcela e o Bruno Fratos, Quereguini, Gabriel Santos, todos esses que estão aqui no livro ainda não pararam e podem conseguir mais até em Tóquio agora. Beleza, muito legal. E antes do livro sair, eu, assim, curioso de botar o Wikipédia para saber das coisas de natação, quando tu cansa de assistir o mesmo vídeo da final de 2008, né, 10 vezes, tu começa a ler depois, né? E aí, do nada, não sei como, foi uma vulgada, assim, de um Google aleatório que fui cair no teu blog do Epícuros, é assim que fala? Isso, Epichuros a gente chama. Que é, sei lá, um filósofo de sei lá quanto tempo atrás, né? E aí eu disse, rapaz, eu achei muito divertido, não fazia a menor ideia de quem tu era, porque eu parei de nadar por muito tempo e voltei, tem agora 4 anos e pouco. Então, quando eu parei de nadar, eu me desliguei totalmente de natação. Então, nem o Mattioli eu sabia quem era, fui descobrir um dia desse. E aí eu fiz o último podcast desse aqui, da Natação Master, foi inclusive com ele, a gente lançou em 2 partes e tal. Então, eu li esse teu blog, achei muito legal, e eu acredito que ele tenha te dado o gostinho para te dar o próximo passo para o livro. Foi mais ou menos por aí? Foi exatamente isso, Felipe. Eu comecei a escrever o blog, né? E até o primeiro post desse blog, se for lá na história, né? Tá todo lá o blog ainda. Se for no primeiro post, ele é a história da natação brasileira. Um resumo da história da natação brasileira, que é mais ou menos o protótipo desse livro. Então, eu já tinha essa vontade de organizar as coisas, sabe? Deixar organizado. É claro que quem conhece do esporte, Felipe, sabe exatamente a diferença entre você ser campeão olímpico ou campeão de uma Copa do Mundo. A gente sabe a diferença. Mas nem todos sabem, né? E a coisa acaba ficando meio banalizada, né? Então, tem Copa do Mundo, tem Mundial de Curta, aí a pessoa vê, pô, mas fulano ganhou um Mundial de Curta, por que esse cara não ganhou medalha na Olimpíada, né? Porque são coisas diferentes, né? São competitividades diferentes, né? Claro que tem provas no Mundial de Curta muito fortes, mas são competitividades diferentes. Então, eu tinha essa vontade de escrever. Então, foi logo o primeiro post. Mas, a partir daí, eu fui escrevendo. Tinha um grupo de amigos, você deve ter visto lá no blog, não sou só eu que escrevo, outros que escreviam, né? Então, tá meio parado desde que eu entrei na CBDA. Mas aí acabamos escrevendo aí sobre as nossas carreiras, né? Até, Felipe, eu achei, do meu ponto de vista pessoal, como ex-nadador, fez muita diferença para mim ter escrito a minha história. Tem lá não sei se você chegou a ver, um episódio que chama Saga dos 200 Peitos, né? Que eu é a minha história. Melhor de todas, porque o cara termina de ler a parte 1, fica, e agora, meu Deus? E a parte 2? Virou uma novela, pô. É uma novela, porque foi incrível o que realmente aconteceu comigo, né? E aquilo ficava na minha cabeça, eu preciso, né, contar essa história e tal. E, enfim, eu contei a história e realmente foi uma das que fez maior sucesso, certamente a que mais reverberou por aí, né? E aí, mas o que eu queria dizer, assim, como nadador, você não sei se chegou a ser nadador de Troféu Brasil, de seleção e tal. Para os nadadores que foram de seleção, de Troféu Brasil, como o meu caso,
você fica meio com o pé atrás de nadar no Master, porque você pensa assim, puxa, o que vão pensar de mim? Né? Eu nadava super bem, eu fazia 4,29 de 400 metros, e agora eu vou cair, vou fazer 5,30. O que as pessoas vão pensar de mim? Mal sabia eu, e você sabe muito bem, que ninguém está preocupado se você é bom, se você é ruim. Lá as pessoas estão lá em função do esporte, em função de estar praticando esporte, em função de estar encontrando os amigos, de ter uma vida saudável, né? Cada um no seu nível. Se o cara quiser treinar 10 vezes por dia, ele treina. Se o cara quiser nem treinar e aparecer lá gordo só para nadar, também pode, né? Então, mas para um nadador que prezava essa competitividade e tudo, uma vez que eu escrevi isso, que foi em 2012, 2013, a partir daí me deu um estalo, tipo, agora eu posso voltar para as competições de Master, porque a minha história está publicada, sabe? Quem quiser saber se eu fui bom ou se eu não fui bom, ele vai ler lá no blog. E aqui na piscina eu posso me divertir, fazer o que eu quiser. E isso me deu uma liberdade, sabe, de nadar, né? E voltar a nadar, voltar a competir, ou só treinar, né? Hoje em dia eu mais treino do que compito. Eu acho que eu treino quase como qualquer atleta master, eu treino 4 vezes por semana, aí é pouco, né? 2,500 mais ou menos. Compito muito pouco, 1 vez por ano, 2 vezes por ano, mas, enfim, essa questão do blog me deu tanto a liberdade de poder competir sem pressão, né? Quanto também, como você disse, a centelha, né, de poder escrever o livro. Inclusive, o editor, né, o Sandro, da editora Relê, ele me procurou em função do blog. Ele viu o blog, ele leu o blog. A ideia foi dele, do livro, não antes de tu mesmo? Ele me procurou, falou, ó, Cordani, eu vi aqui que você gosta de escrever, eu vi que você escreve bem, na opinião dele eu escrevia bem, ele gostava dos meus escritos, mas ele queria fazer. Então a editora Relê, que é a editora Relê que está aqui embaixo, ela vai fazer uma série com todos os esportes. Então vai contar dessa forma que a gente contou da natação, vai contar do basquete, vai contar do handebol, vai contar do atletismo. E ele queria que a natação fosse o primeiro, em função até da minha pessoa estar disponível para escrever esse livro. E então essa aqui vai ser uma série de vários esportes, e a natação foi o primeiro. E calhou também, Felipe, quando ele me chamou, que foi em outubro de 2018, eu tinha acabado de sair da CBDA, que eu tive um probleminha lá com o presidente anterior, problemão, mas tudo bem, esse é outro assunto. E foi um período que eu estava fora. Depois eu voltei para a CBDA, hoje eu estou de novo, né? Depois fui eleito vice-presidente, que é o que eu sou hoje em dia. Mas eu fiquei, então, esse período que eu estava fora, que eu tinha um tempo livre, né? Que hoje eu nem tenho hoje esse tempo, mas na época eu tinha. Bacana, rapaz, é muito legal tu contar essa história, né? É uma coisa pessoal, né? De tu tirares essa informação de ti e se sentir mais livre. É uma coisa, com certeza, tu não esperavas e de repente sentiu. Agora eu posso me divertir com a natação, porque a natação é um peso muito grande, né? O esporte em geral, quando tu chegas a um nível, é uma carga que uma hora ou outra, poxa, tem que deixa essa mochila para lá e vai andando na velocidade que tu queres, né? E você percebe a tensão de qualquer atleta, até master, antes da prova, né? Como se aquilo fosse muito importante. A gente sabe que é importante, quer fazer o melhor possível, mas nem é tão importante assim, né? Mas a gente se sente. Mesmo hoje, se eu for competir a semana que vem, vou nadar 200 metros, eu vou ficar atrás da baliza, vou estar nervoso, porque eu quero fazer o meu melhor, ou sei lá, as pessoas vão estar assistindo, não sei exatamente o que é, mas realmente uma adrenalina muito bizarra, né? Mas ela ocorre. Beleza, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar as pessoas que estão vendo e escutando a gente a dar uma lida no teu blog para saber um pouco mais de ti na época que tu competias no absoluto, né? E aí a gente puxa um pouquinho para a sua fase master. A gente coincidiu mais ou menos na época que estava nadando, só que eu era mirim em 92 e tu estavas na tua oportunidade representando a seleção brasileira em 92, né? Nadou até 94, não muito depois disso. Como é que foi essa transição, né? As pessoas que vão ler lá vão perceber que tu ganhou essas medalhas de Troféu Brasil, essa reta final acabou sendo melhor do que o miolo, que estava com uma expectativa exagerada, ou não sei se é exagerado, mas uma expectativa muito pesada, eu acho que é a palavra mais certa, né? Isso.
Como é que foi esse fim de Troféu Brasil absoluto para começar a pensar em nadar Master? Tirando essa história, logicamente, que já contaste, de o blog te deixou mais leve, mas como é que foi de um para o outro? Olha, eu terminei vamos dizer assim, eu terminei a minha carreira de nadador profissional mesmo, acabou no Troféu Brasil de janeiro de 94, foi a última vez que eu treinei realmente forte, 2 vezes por dia, musculação, né, com aquele pensamento de nadador profissional. Eu fazia faculdade paralelo, mas a minha prioridade era a natação. Quando daí eu ganhei essa minha última medalha, né, que foi esse bronze de 200 peito, no Troféu Brasil, eu continuei a nadar, mas aí já uma forma bem mais light, mas ainda competia, né? Ainda cheguei a nadar Finkel e Troféu Brasil em 95, fui para o Jubes de Fortaleza de 95, também fui medalha de prata, e cheguei a nadar, aí passei a nadar mais os campeonatos estaduais, assim, na categoria principal, foi até nessa toada até 98. E nesse ínterim, enquanto nadador de primeira categoria ali, ainda nadava o Troféu Brasil e tal, eu disputei o Mundial de Sheffield, de Master, né, de 96. Então, se eu era um atleta de medalha de Troféu Brasil nos 200 peito, fui lá para Sheffield nadar no 25 mais, né, naquela época não tinham tantos atletas que com mais de 25 anos continuavam nadando no Troféu Brasil, né? Talvez a sua geração tenha chegado mais do que a minha, mas eu fui lá então e ganhei o Mundial, né? Eu era um atleta de Troféu Brasil, então foi a minha primeira incursão master foi nesse Mundial da Inglaterra, e o Paineiras tinha uma equipe forte, a Aroma, né? Até o Fábio Latuf, até o Zuliette, tinha uma turma das antigas lá bem forte. E foi muito legal esse Mundial, a gente nadou, claro, e eu fiquei satisfeito de ter ganho a prova também. Aí, assim que eu parei de nadar, eu segui aí em 98, né? Enquanto paralelamente a trabalhar, eu tentei fazer um pouco de triatlon, fiz triatlon, cheguei a fazer Ironman, cheguei a competir provas longas, mas depois, aí no meados da década de 2000, a minha panturrilha falou, cara, não dá para você correr não, melhor você não tem panturrilha para isso. E aí eu voltei para a piscina, né? Mas ainda, como eu te disse, aí esse foi o período que tinha aquela carga, né? Aquela carga de, puxa, será que eu era um bom nadador? Será que as pessoas vão me olhar e achar que eu não sou um bom nadador? Aquele pensamentinho, né? Que graças a Deus eu superei depois, né? Depois que eu publiquei a história. E aí, quem quiser saber da minha história, o que eu fui, está lá publicado. E o que eu sou agora é irrelevante. A gente está aqui para curtir, para gostar. E esse ambiente competitivo, entre aspas, do Master é muito saudável. Certo. Chegou a viajar mais para fora, para competição sul-americana, alguma coisa assim, ou ficou só naquele Mundial mesmo? Não, eu nadei o Mundial de Sheffield, eu nadei o Sul-Americano de Mar del Plata, também naquela época 25 mais, e o Sul-Americano na Venezuela, em Barquisimeto, que eu acho que foi em 97 ou 98, 97, eu acho. E foram competições muito boas. Mas depois nessa minha nova fase, não, a gente costuma ir mais para Ribeirão Preto mesmo e travessias, né? Eu gosto de fazer os 5 quilômetros aí da Copa do Brasil, das competições da CBDA, já fiz umas 5 ou 6. Beleza. Olha só, uma curiosidade aqui bem pessoal minha, a gente tem 2 paraenses que eram muito bons nessa virada da década de 80 para 90, eu acredito, pelo menos um tu conheceste pessoalmente, porque em alguma das postagens do teu blog cita o nome dele. Nós temos a Mônica Rezende, que ela é a única paraense que representou o Brasil numa Olimpíada na natação, foi em 88 no Seul, e também o Edilson Júnior, que bateu na trave, acabou não indo, mas ele nadava muito bem o Costa, ele era um dos precursores de uma bela golfinhada submersa. Tu conheceste essas 2 figuras? Claro, a Mônica eu conheço menos, né? A Mônica, apesar de ver ela sempre, na época que ela foi melhor, ela era do Minas, né? Eu sempre fui do Paineiras, então a gente tinha essa relação, encontrava em competição e tal. E a Mônica, não sei se você sabe, Felipe, mas ela foi recordista olímpica. Sim, ela contou. Eu fiz uma live com ela contou essa história doida. Ela foi a primeira vez que teve os 50 livre na Olimpíada, nos Jogos Olímpicos, né? Então o recorde a estabelecer.
Então foi nadando primeira série, segunda série, terceira série. Então, primeira série, quem ganhou bateu o recorde olímpico. Segunda série, quem ganhou, se o tempo tivesse sido melhor do que a série anterior, era recorde olímpico. Quando chegou a vez da Mônica, ela nadou, ganhou, foi melhor do que todas até então, bateu o recorde olímpico. Depois, na sequência, bateram, claro, o recorde olímpico dela, ela não chegou nem aí para a final, e ainda teve a Adriana Pereira, né, de Pernambuco, que também nadou 50 livre, melhor do que a Mônica. Mas a Adriana não chegou a ser recordista olímpica, não, mas a Mônica foi. E a Mônica também foi, além disso, né, o que até tecnicamente mais importante, ela foi recordista sul-americana absoluta de 200 costas, né? E ela bateu esse recorde no Troféu Brasil de janeiro de 90, aqui no Ibirapuera, no Constâncio Vaz Guimarães. A primeira prova do programa, 200 costas. Então, Minas disputando a competição com o Pinheiros. A Mônica vai lá, bate o recorde sul-americano, ganha 60 pontos e o Troféu Brasil acaba na primeira prova. Se você conversar com o Rogério Romero, com alguém do Pinheiros também, vai dizer, pô, o Pinheiros queria ganhar a competição, mas acabou o sonho na primeira prova e o Minas realmente ganhou aquela competição. Agora, o Edilson é da minha idade, eu sou 70, né? O Edilson também. Então, sim, conheço ele muitos anos e depois ele bateu na trave em 92, né, no 100 costas, ele ficou por pouquíssimos centésimos aí da vaga. Ele seria a segunda vaga, né, porque a primeira já estava com o Romero, né, então iam ter 2 nadadores ali de 100 costas. O Edilson chegou realmente muito perto de bater. E na época, né, ele chegava a fazer... podia passar dos 15, né? Então ele chegava a passar dos 15, até em brasileiro juvenil, às vezes a gente ia e tava lá o Edilson, passava embaixo da água, né? Você lembra em Seul que os atletas lá de costas, todos nadaram embaixo da água. O Edilson já era um daqueles que fazia isso aí. Aí quando eles permitiram só até os 15 metros, né? Aí o Edilson teve que sair da água nos 15, né? Mas ele é realmente muito bom e até hoje em dia, né? Recordista mundial de 40 mais, de 45 mais, né? Agora ele teve um problema aí de saúde, né? No Covid e tal, veio para São Paulo, fizemos campanha para ajudar na recuperação dele, mas é um cara que de vez em quando até falo, até pela política, porque você sabe que a confederação ela tem relação com as 27 federações estaduais, e o Edilson, o Glauco, que é o irmão do Edilson, o Glauquinho Guerreiro, que hoje é o braço direito do Yuri, que é o presidente da federação. Então, essa turma toda eu converso bastante, porque eles fazem a natação do Pará. Beleza. Agora, um desafio. Tu já me viu alguma vez pessoalmente? Não, nunca te vi. Não me lembro de ter te visto. Já viu, mas foi tão rápido, porque eu participei do meu primeiro Troféu Brasil, agora aos 37 anos, no Rio de Janeiro. Eu cheguei lá perdido, sozinho, sem saber o que fazer. Você estava lá no troféu? Não tinha o crachá, e quem é que me deu meu crachá? Fui eu? Foi. Você passou ali, foi lá olhando no bolo que tinha lá, né? Aí achamos primeiro o seu técnico, depois você, não foi isso? Exatamente. E aí seu técnico, você falou, ele não veio. Aí não, ele não foi. Ele não sabia nem que tinham feito o crachá dele. Mas, enfim, foi meu primeiro Troféu Brasil, nadador master, invadindo o espaço do pessoal lá. Mas, enfim, que beleza. O que você nadou lá, Felipe? Só 50 livre. Como o nível foi mais baixo, aí fui para final B. Eu já tinha ido um pouco melhor, porque realmente eu estava treinando 50 minutos por dia e não dá. Então, tipo, o meu melhor é 23,47, eu fiz 23,8, alguma coisa, que não chega a ser vergonhoso, mas eu já fiz melhor. Todo mundo estava um pouco ruim, eu acabei indo para o final B mesmo. Então eu fiquei feliz, tirei foto, fiz vídeo pra caramba, tô nem aí. Tô comemorando tudo isso. Que beleza, que beleza. Eu estava lá na cabine de controle. Estava te vendo por lá. Enfim, já para a gente ir terminando, como é que tu podes descrever para a gente, para nós nadadores master, como nós somos vistos pelos nadadores que hoje estão nadando absoluto? Nós somos os velhos, os chatos, os que querem ficar convidando todo mundo para nadar, ou somos tipo assim, a maior parte dos nadadores, depois de treinar muito tempo pesado, não quer mais saber de treinar. Tu estás treinando até hoje, eu acho até que é uma exceção. Como é que tu pode descrever como nós somos vistos de acordo com os que hoje são da elite brasileira? Olha, eu não sei se eu vou te dar uma resposta muito correta, porque não me lembro de ter conversado com eles sobre isso, né? Então,
E não sei, mas o que eu posso te dizer, assim, dos meus amigos, meus amigos principais, assim, ainda hoje são os que nadavam comigo, né, na época. Então, todos, assim, as pessoas que eu convivo hoje em dia eram ex-nadadores. Alguns continuam nadando e outros que nem querem ver, né? Mas, enfim, a gente fala do assunto, até um deles, né, que é o técnico do Pinheiros, o André Ferreira, o Amém, né, que é um desses que nadava comigo e tal, e esse sim seguiu a carreira na natação, né? Eu acho que a natação master, ela tem aquele estigma que são poucos os nadadores master que são dessa forma. É aquele cara que é mais disciplinado em master do que ele era na época, né? Então ele às vezes até vai melhor hoje do que ele ia na época e tal. E eu creio que a turma se ressente um pouco desse tipo de nadador que é melhor no master. Ah, pô, mas na época ele não fazia nada e tal. Então acho que uma invejinha. Mas eu não tenho esse pensamento, não. Eu acho que se o cara hoje tem 45, 50, 60, o Orselli lá, 80 anos, e está treinando 2 vezes por dia com objetivos, eu acho que isso é fantástico, é maravilhoso. Então, eu, pessoalmente, não tenho esse sentimento, mas eu sinto que as pessoas têm esse sentimento de que, por que não fez isso quando era jovem, sabe? Às vezes a pessoa não teve oportunidade, não teve talento, não teve, sei lá, não podia na época, não teve condição financeira, né? Então, eu acho que a natação master é um excelente complemento para a vida de uma pessoa e todos deveriam seguir dessa forma. Eu até achava, Felipe, e conversava com meus amigos sobre isso. Um dos caras que escreve no blog, o Munhoz, ele escrevia sobre isso e eu era contra o que ele falava. Ele dizia, já na época, que o importante era curtir, era treinar, era continuar mantendo os amigos, e eu, na época, erroneamente, dizia, não, se a gente não tiver um objetivo, uma competição, ninguém vai treinar. Daí ele dizia, não, é possível você treinar e manter uma vida saudável dentro da natação, mesmo sem competir assim, de forma obsessiva, né? E hoje eu vejo que ele estava certo, e eu sigo dessa forma, né? Então, até ele fez 49 anos agora, no dia 6 de fevereiro, e fizemos nossos 49 de 100 aí, que é a nova moda, né? Você faz os anos que você fez, né, em tiros de 100, e dessa vez ainda fizemos a cada um 30, quer dizer, ainda estamos num nível legal, em raia curta, né? Mas hoje eu concordo com o Munhoz, você pode nadar, treinar e competir de forma leve se quiser, mas também se não quiser não competir, mas o importante é manter a natação como um companheiro de vida. Eu acho espetacular justamente que cabem os dois, e os dois não precisam brigar na mesma competição. Eu fui para o Mundial de Budapeste 2017, 100% apenas, sem nenhuma chance, só para conhecer como era uma piscina daquela, passear, ver como era. E 2 anos depois, eu não queria conversar com ninguém, eu já tinha a chance de ganhar, eu já estava com a minha cabeça, né? Eu já estava profissional, dentro da minha cabeça eu ia ser um campeão olímpico, né? Então eu já vivi os dois lados. Como é que foi lá na Coreia? Ganhei, rapaz. Que beleza. Recorde sul-americano, master. Rapaz, que maravilha. Que maravilha. Eu quero uma última pergunta. Última pergunta que é a seguinte. A partir de 2015, a FINA falou assim, traz para cá os campeonatos mundiais que a gente quer vocês aqui. Eu tenho essa visão, acho que é muito fácil perceber o quanto a natação master movimenta de dinheiro, de gente, como ela tem um potencial em relação a patrocinador. Quem compra produto mesmo, que vocês ficam patrocinando, vocês nadadores absolutos, é a gente que compra, não é o mirim que vai tirar dinheiro do bolso. Né? O Master é uma galera que tem, alguns, não todo mundo, né? Mas muitos têm dinheiro mesmo, tem bala na agulha para comprar, para viajar, para fazer as coisas. Então, a FINA trouxe para ela o campeonato mundial. Né? Tem um campeonato mundial absoluto, logo em seguida começa o Master. Eu não sei, nunca conversei com ninguém sobre isso, não sei se é viagem da minha cabeça, e nenhuma forma de pressão, é só curiosidade de um pobre jornalista nadador. Até que ponto é bem visto, é buscado, ou interessa ou não, essa aproximação entre CBDA e a ABMN, ou a CBDA abrangir ou não? Não faço a menor ideia, eu te virei com a resposta. Não, então vou te explicar assim, já o arcabouço jurídico do negócio é o seguinte, a ABMN ela é parte da CBDA.
A BMN é uma concessão da CBDA. Todo ano a gente dá, o ano passado foi para a Elaine, esse ano vai ser para o Carlão. A CBDA emite uma carta assinada pelo presidente dizendo, dando os direitos, né, da organização da natação master para a BMN. E por que a gente faz isso? Hoje a gente não tem a menor condição, né, já está muito difícil cuidar do que a gente cuida, né? Então a gente acha que a BMN é um excelente cuidador da natação master do Brasil. Então a gente dá com orgulho essa concessão para a BMN, porque a gente acha que a BMN faz um ótimo trabalho. Mas você está mais do que certo, Felipe. Eu acho que o futuro o esporte no Brasil ele foi custeado pelo poder público, né? Era Correios, dinheiro público. Eu acho que se a gente quiser ir para o setor privado, que a gente precisa ir para o setor privado, a gente vai precisar unir as forças com a natação master e realmente a natação master vai ser um dos principais financiadores da nossa natação, porque é todo um sistema que se retroalimenta, né? A natação master ela é legal porque existe esses nadadores aqui que fizeram isso, que fizeram essa história, e isso é muito importante então que seja. E se você for ver bem, nas maratonas isso já ocorre. As maratonas da CBDA hoje, elas têm idades mais avançadas, e nós já estamos agora em conversa com o Carlão para fazer uma joint, né, nas maratonas, que é onde já ocorre, né, a junção. Você está lá, Ana Marcela, e o Renato Cordani estão nadando a mesma prova, né? Então, essa sua discussão é muito pertinente, é moderna, ela está ocorrendo, e de fato o caminho é por aí. Beleza, perfeito. É isso aqui, já temos mais um capítulo, já misturando a natação absoluta com natação master, com história da natação. Isso é basicamente o Renato Cordani, é todos os três juntos, assim, história da natação, master absoluto, tudo envolvido o tempo todo, praticamente a vida toda, né? Acho que a natação me acompanha desde os 7 anos de idade e acho que vai me acompanhar para sempre. Perfeito. Olha, te agradeço muito esse tempo que tu teve para a gente. Quem quiser comprar o livro, eu vou colocar na descrição no YouTube e no Spotify para seguir o site, tudinho que a gente fala aqui, a pessoa esquece, né? É só ver a descrição para ver como é que acha o livro, paga e recebe em casa. Muito obrigado, grande prazer conversar contigo e eu espero que tudo dê certo para nossa CBDA cada vez voar mais alto, porque a gente voa todo mundo junto. Valeu! Obrigado, Felipe. Muito obrigado aí pela oportunidade. Adoro falar sobre esses assuntos e tudo. E agora, quando eu estiver numa competição aí, eu não vou entrar nos 50 livre, não, mas eu quero ver você nos 400 medley. Rapaz, eu não treino nem 1000 por dia, eu sou só 50 livre. Tem um conceito que eles chamam de princípio da especificidade. Eu levo ao mais extremo possível. 50 e acabou. Tá certo. Valeu, um grande abraço. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.